29 de Gênesis 29, para nós meditarmos em algo que me veio ao coração para compartilhar com os irmãos. Gênesis capítulo 29, versículo 2 e o versículo 10. Gênesis 29, versículo 2 diz assim, versículo 2 e o versículo 10. Versículo 2: E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Versículo 10. Versículo 10, ele vai dizer assim: E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. Amém? Tomai assento, meus irmãos. Meus amados, lembrei-me deste texto sagrado, desta linda história bíblica acerca de Jacó. Depois que Jacó saiu da sua casa de Berseba, de ter uma vida um tanto meio bagunçada, um tanto meio atrapalhada, foi a sua vida, na sua família, nas suas atitudes. Ele, juntamente com a sua mãe, havia enganado o seu próprio pai. Chegou o momento que o seu pai partiu, Jacó vai ter que sair, porque o seu irmão Esaú quer a cabeça dele, e ele vai sair, vai ir para um lugar chamado Padã, onde era a família da sua mãe, onde morava Labão, uns 800, 900 quilômetros de Berseba. Jacó, ele saiu aquele dia apenas com um pouco de azeite, diz a Bíblia, sua roupa, sai, anda lá uns 150 quilômetros, 160, vai chegar num lugar chamado Luz. Naquela tardezinha que ele chegou naquele povoado, naquela cidade, muito cansado, sem nada, sem dinheiro, para procurar uma pousada, procurar um hotel para descansar, sem conhecer ninguém, vai deitar ali no chão, na beira do caminho, colocar a sua cabeça sobre uma pedra, dormir cansado, e aquela noite ele vai ter um encontro com Deus. Ali a vida dele vai mudar, a vida dele vai ser transformada, ele vai ver que uma escada, ele diz que o início dela era na terra e chegava ao céu, ele não viu o meio, mas ele viu que naquela escada, que escada chegava até o céu, tinha anjos que subiam. Naquele momento, depois de ter tido aquele sonho, aquela visão, ele vai levantar-se, pegar aquele azeite que ele tinha, aquele óleo, que talvez ele fosse vender, teria feito alguns trocados, mas o que ele tem é só aquele óleo, aquele azeite, vai derramar sobre aquela pedra, vai fazer um altar, um sacrifício para Deus, e vai dizer: a partir de hoje este lugar não vai ser mais chamado de Luz, vai ser Betel, casa de Deus, vai ser um lugar de encontro com Deus. Eu andava meio disperso, meio atribulado, meio sem rumo, sem direção, mas Deus preparou uma escada, preparou um meio para chegar até o seu trono. A razão de estarmos aqui é porque Deus preparou o meio, enviou o seu Filho amado. João disse que ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu próprio Filho para ser essa escada, esse meio, para nos levar até o céu. E da mesma forma que ele deu para Jacó, dizendo: você não ficará sozinho, um anjo vai estar contigo. O salmista vai dizer depois que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. O salmista vai dizer que o anjo do Senhor
tempo de angústia e sofrimento ficou, caminhou alguns dias, alguns meses, e ele vai chegar num dia, diz os historiadores, pelas 3 da tarde, aonde eu digo vocês e quero meditar esta noite. Ele vai chegar num lugar muito lindo e ele vai ver o que é no versículo 2, ele vai ver um poço, tem água. Essa terra de Padan-Aram tem água. Ele vai ver um poço, vai olhar, vai ver um campo, tinha pasto, tinha alimento, e vai ver 3 rebanhos de ovelha. Ele vai chegar naquela tarde, vai olhar para tudo aquilo e diz: mas valeu a pena minha caminhada, valeu a pena meu esforço. Agora onde eu cheguei não é mais deserto, aonde eu cheguei não é mais um lugar de sofrimento. Aqui não vou precisar mais colocar a cabeça sobre uma pedra, porque aqui tem água, tem pasto, tem ovelha, é um campo. Aqui tem a família da minha mãe. Cheguei no meu destino. Ele vai se aproximar daquele campo, vai chegar naquele lugar, naquele poço, e vai ver 3 pastores com alguns rebanhos de ovelhas ali sentados. Ele vai dizer para eles: vocês conhecem Labão? Aqui é o Padan-Aram? Sim, aqui é o leste. Você chegou em Padan-Aram. Conhece Labão? Sim, nós conhecemos. Cheguei em casa. Mas por que vocês estão aqui parados com esse gado, com essas ovelhas? Se é meia tarde, o sol está alto, olha quanto pasto tem aí, tem água para esses animais, eles estão com sede. Ele vai olhar e vai dizer isso. Olha, esses animais estão aí, ó, todos no calor, cansados, parados, com sede. Por que vocês não dão água para eles? Larguem nesse campo para eles pastarem, para eles se alimentarem. Olha para Jacó e diz: mas não dá. Olha aí o poço, tem uma pedra, tem uma tampa. Tem esse poço, mas ele tem uma tampa. Nós não conseguimos tirar água para este gado. Mas por que o teu gado? Ele vai dizer para o outro: por que o teu gado está aí? Porque você deixou eles aí parados, sem se alimentarem, sem beber, como ele falou para o primeiro. Ele vai dizer: nós estamos aqui esperando em um socorro. Tem que vir mais gente para nós poder tirar a tampa. Nós somos muito pouquinho, somos só 3. Daqui a pouco vem mais alguém, daqui a pouco vem outro, e daí nós vamos empurrar essa tampa e vamos dar água para o gado. Mas vocês vão perder a tarde, vão perder este pasto, o gado vai perder de engordar, vão perder para esperar mais gente para tirar a tampa. Olhou para o outro e o outro era a mesma história. Senta aí com nós, vamos esperar alguém vir para nos ajudar a tirar essa tampa. E começa a vir de lá uma menina, uma moça, que vem vindo com umas ovelhas. Ele olhou para ela, o coração dele palpitou, achou ela linda, é a tal de Raquel. E ele vai dizer assim: mas quem é aquela moça? Aquela da minha filha do Labão, aquela da minha moça, filha do homem que você está procurando. O Jacó não vai sentar, vai sair dali, essa história é isso. Vai chegar naquela tampa e vai fazer o quê? Vai empurrar a tampa, tirar a pedra, pegar a água, preparar no bebedouro para que as ovelhas tomassem da água. Quando ele fez isso, a moça olhou: meu Deus, quanta força tem este homem! Ele conseguiu sozinho tirar a tampa, deu água para essas ovelhas. O Jacó se aproximou, disse: nós somos parentes. Lhe dá um beijo e diz: eu sou Jacó, eu sou seu primo, eu estou procurando a sua casa. E a partir daquele dia mudou a história dele, que depois de 14 anos,
vai casar com ela, vai constituir a sua família, vai ter o seu lar. Esse Jacó nos contou essa história nesses versículos que eu li com vocês. Mas o que eu aprendo com essa história? O que eu aprendo com esse relato bíblico? Eu aprendo que Jacó nos dá um exemplo, depois de ele ter um encontro com Deus, diferente dos demais. Os outros estavam no campo, tinha água no campo, tinha pasto, mas estavam desanimados, sem força, achando que não ia dar certo, achando que não tinha jeito, que não tinha maneira de resolver. E o Jacó, ele chega e vê, mas ele vê o quê? Ele vê um lugar que era abençoado por Deus. A visão de Jacó era diferente dos outros. Os outros só viam a tampa, só viam o problema. O Jacó, ele via uma oportunidade da sua história ser mudada. Nós vivemos em uma época, entramos em um ano que você fala com as pessoas e elas só veem o quê? Só veem problema, elas só veem dificuldade, elas só veem crise, elas só veem isso não vai dar certo, isso é problema disso, é problema daquilo, não tem jeito, é tanta pedra, é tanto problema, não vai ter jeito, nós não vamos conseguir. Vamos se acostumar com isso, vamos se acostumar com essa situação, não vai dar certo. O tempo que não tinha essa pedra era fartura, as ovelhas se reproduziam, tinham alimento, eram gordas, era um tempo de prosperidade. Agora não, vamos se conformar, daqui a pouco nós tiramos, vem mais gente, vamos empurrar, vamos dar água, vamos dar um jeito. Eles vão se acomodando com aquela situação. E quantas pessoas que estão vivendo assim, acomodadas com o problema, se acostumam com a dor, se acostumam com a crise, se acostumam com a dificuldade. Tudo que eles veem é só a pedra, tudo que eles veem é só a dificuldade. É desse mesmo jeito, é desse jeito e não tem como. Foi assim, o tempo de glória passou, o tempo de bonança já terminou. Não, é desse jeito. Mas Jacó nos dá um exemplo que em meio à adversidade, que em meio à tampa do poço, ele tem a bênção do Todo-Poderoso. Ele teve lá atrás um encontro com Deus e Deus prometeu que estaria com ele, Deus prometeu que me ajudaria, Deus prometeu que me enviaria um anjo. Da mesma forma que Jacó tinha a promessa, você tem a promessa de Deus. Esse lugar tem a promessa de Deus, a tua vida tem a promessa de Deus. Deus prometeu que Ele é o Senhor que te cura, Ele é o Senhor que te sara. Eu estou vivendo no tormento, mas Ele prometeu: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu estou vivendo em tempos de angústia, em tempos de sofrimento, mas tem a promessa da paz. Tome posse desta promessa. Deus prometeu que a tua família é abençoada, que os teus filhos serão abençoados, que a tua casa será abençoada. Paulo não pediu quantos filhos tinha, como era o nome deles. Paulo só disse: creia no Senhor Jesus Cristo, porque a bênção será para você e para a sua família. Não importa a tua causa, a minha causa está na justiça. Parece que não tem jeito, parece que ninguém vai julgar, ninguém vai ver a minha causa. Clame ao Todo-Poderoso, porque Ele disse: eu sou o Senhor que faço justiça por vós, eu sou o Senhor. Ele prometeu que o Espírito do Senhor arvoraria a bandeira da vitória quando o inimigo viesse como uma correnteza para te destruir. Mas o Espírito de Deus levantaria a bandeira da vitória. Creia nas promessas que Deus tem feito para você, creia nas promessas que Deus tem feito na tua vida. Você não foi chamado por Deus para viver derrotado, para viver desanimado, para viver cabisbaixo. Você está no pasto, você tem a fonte, você
que a nossa visão nos faz viver coisas impossíveis. Ele nos ensina que quando nós olhamos com fé, as coisas mudam. Os outros viam a pedra, ele via a oportunidade da história dele ser mudada. Ele via a oportunidade da história dele ser diferente. Ele via a oportunidade da história dele ser totalmente transformada, enquanto os outros só viam pedra. Qual é a tua visão? O que você tem visto? O que é que você tem visto? Você tem visto o poço de água fonte? Você tem visto o campo, tem visto o rebanho? Ou você só tem visto a pedra? Pare de olhar para o problema. Pare de olhar para a dificuldade. Pare de olhar para a crise. Começa a ver. Veja o milagre. Veja a transformação da tua casa. Veja esse templo cheio. Veja o teu comércio prosperando, o teu trabalho prosperando. Veja a tua vida abençoada por Deus. Veja que este ano de 2026 será um ano de orações respondidas. Todas as crises, todas as setas do inimigo, elas não vão prevalecer contra ti. Deus chamou Abraão quando Deus teve um encontro com ele para ele sair dos céus. E o que Deus diz para ele: olha, Abraão, para as estrelas, veja as estrelas. Se você ver, Abraão, as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Se Abraão ficasse dentro da tenda reclamando: eu não posso sair, eu não posso, e Deus estava dizendo: sai, Abraão, para fora e veja as estrelas. Você precisa mudar a tua visão. Você tem que ver, Abraão, as estrelas, porque assim será a tua descendência. Mas era estéril. Eu já sou velho, não poderemos ter filho. Mas veja, Abraão, porque é o que estou prometendo. Agar saiu com Ismael desesperada. De repente terminou a água. O menino começa a chorar. Não tem água naquele deserto. Ela diz: agora minha criança vai morrer. Acabou a minha vida. Não tem mais jeito. O decreto já foi dado. Não tem água, está com sede, vai sofrer, vai morrer. Olha o sofrimento que vai morrer. O sol vai detonar ele. Imagina o coração dessa mãe, partido, desesperado. Coloca o bebezinho, dá um beijinho nele, dá um abraço, sai ali, ele chorando, tem sede, está morrendo de sede. Ela vai sair chorando, desesperada. Agora eu vou perder tudo que eu tenho, meu filho. Quando ela vai ver um anjo. Glórias a Deus. E mesmo que chegou. E o que o anjo vai dizer? Olha, cara, olha aí na tua frente, tem um poço, tem uma fonte de água. Se você olhar, Agar, a fonte de água está ali. Mas você olhava só longe, só sentia o calor dessa areia te queimando, desse deserto, só ouvia o choro da criança, só via a lamentação dela. Você não tinha mais força e não conseguia ver o quê? A água estava na tua frente. Você precisa, Agar, mudar o que? A tua visão. Se você enxergar, Agar, a água, o menino não vai morrer. Se você enxergar a água, o milagre vai acontecer. Se você enxergar a água, as coisas vão mudar. Você precisa enxergar. Aleluia. Ela viu a água, deu água para o menino, seguiu a sua jornada. Depois a Bíblia nos dá outro exemplo, que quando chega o Eliseu para ser um discípulo de Elias, e ele começa a ver o Elias andando e milagres acontecendo. Ele começa a ver o poder, a autoridade que Elias tinha. O Eliseu se aproxima dele e diz: Elias, tu poderia me dar esta unção? Eu queria ter esta mesma graça. Eu queria ter este mesmo poder. O Elias disse: Eliseu, Deus vai me levar. Eu vou ser arrebatado. Vai vir uma carruagem de fogo, vai descer lá do céu só para me buscar. Se você, o quê? Vê. Se você vê, quando a carruagem vier me buscar, tudo que você pedir vai ser feito. Eu quero uma porção dobrada. Você vai receber a porção dobrada.
Você vai receber a unção dobrada. Você só precisa ver. Você quer ver o milagre? Você já tem que estar visualizando. O Elias, ele já visualizava os mortos ressuscitando. O Elias já visualizava o machado flutuando da água, sem mesmo ele ser um profeta. Ele era apenas um discípulo do Elias. Mas o Eliseu já via tudo isso. O Elias ia para o lugar, o Eliseu estava ao lado dele, com seus olhos abertos. Não posso deixar ele escapar. Ele chega no Jordão, o Elias joga a carta, o Jordão se abre, atravessa o Jordão. Quando chega do outro lado, ele vê uma carruagem de fogo descendo, e o Elias vai subindo, ele grita: meu pai, meu pai! Ele viu, a capa caiu, ele se agarrou na capa e a unção dobrada veio sobre Eliseu. O ministério de Eliseu começou a acontecer aquilo que ele viu antes, quando ele já tinha sua visão preparada para receber a bênção de Deus. Você tem que ver o teu futuro glorioso. O profeta Jeremias disse, inspirado por Deus, que os planos que Deus tem para nós são o quê? Pensamentos de paz, não de mal. Veja Deus te abençoando, veja Deus te prosperando. Ele prometeu: eu vos dou poder e autoridade. Você tem essa promessa. Comece a ver os milagres acontecendo antes do milagre se materializar. Paulo diz em Efésios 1:3: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Nós já somos abençoados. Não é que você vai ser, o milagre já está preparado. É apenas você ver o milagre se materializar na tua vida. Creia. Ele viu. Depois passam os anos, o rei queria destruir Samaria. Eu vou dar uma lição. Vou lá cercar Samaria, vou prender. O que o Elias via? Ele via antes. E ela avisava o rei de Israel. O rei dizia para o seu exército: não andem por tal caminho, porque o profeta Eliseu já avisou que não podemos andar por lá, senão que vamos ser pegos numa emboscada. Até que um dia o rei cansou, chamou seus conselheiros e alguém disse: para que o povo não saiba os nossos passos, precisa o quê? Terminar com Eliseu, aquele que vê antes de acontecer. Termina com Eliseu, prenda Eliseu. Daí você vai poder cercar Samaria, tomar conta de Israel. Se você tirar Eliseu, o Eliseu, ele tem visão, ele vê as coisas. De manhã cedo amanheceu, todo cercado, a casa do Eliseu. Cercaram, nós queremos Eliseu, queremos a cabeça dele. O Geazi sai para fora, ele olha tudo aquilo, volta apavorado e diz: meu Senhor, agora vamos morrer. Tem um exército nos cercando, quer a cabeça de Eliseu. O que o Eliseu vai fazer para o Geazi? Vem aqui, Geazi. Deus, abra os olhos dele. Ele precisa ver. O Geazi só vê o problema. Ele precisa ver que nós estamos protegidos com um exército celestial. Volta lá e olha, Geazi, a tua visão mudou. O Geazi sai da porta, vai olhar, ele vai ver um exército, mas nem se comparava com o exército de anjo que estava cercando aquela casa. Ele volta para dentro dizendo: não, ninguém vai tocar em nós. O inimigo pode gritar, o inimigo pode rugir, como Pedro disse, como um leão aí gritando, tentando nos assustar, mas ninguém vai parar, ninguém vai nos segurar, porque nós temos o
celestial ao teu lado te cuidando. Jesus Cristo, Ele vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o vosso corpo será iluminado. Você precisa ter o quê? Olhos bons. Você precisa ver um milagre para o teu caminho ser iluminado. Quando os discípulos voltavam do caminho de Emaús, o Cleófas, a glória do Pai, o brilho do Pai, o Cleófas, imagine o brilho de Deus, a glória de Deus, aquele que era chamado por Deus, está voltando, desanimado, não tem jeito, não é o Jesus, vamos para casa, vamos lá para Emaús, não adianta mais ser discípulo. Apareceu Jesus do lado deles, foi conversando com eles, chegaram na casa, convidaram Jesus para entrar. Jesus entra na casa e o que acontece? Quando ele partiu o pão, os seus olhos se abriram, e quando os olhos dele se abriram, aquele desânimo ficou para trás. Quem está conosco é o Mestre. Todo o caminho que nós andamos preocupado, com ansiedade, com angústia, desanimado, achando que acabou, achando que não tem jeito, o Mestre estava no nosso lado, mas nós não conseguíamos ver, porque os nossos olhos estavam focados na crise, estavam focados no problema. Mas quando partiu o pão, o alimento, quando você se alimenta desta palavra, a sua fé é renovada, os seus olhos se abrem e você começa a ver que o Todo-Poderoso está contigo. Eles viram. E o escritor aos Hebreus nos diz: olhe firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jacó ele viu. Depois que ele viu, ele tampou os seus ouvidos para aqueles que queriam desanimar. Eles estavam todos desanimados, estavam ali, não adianta, ninguém consegue tirar, precisa ter um grupo muito grande, nós não podemos fazer. Isso acontece muito, mas sou eu ir lá na igreja, sou eu evangelizar, ninguém evangeliza, ninguém faz, não adianta. Eles vão se desanimando, um vai desanimando o outro, e vão parando. A pessoa sai, eu vou abrir o comércio, não adianta, desanima, coloca todos os problemas. Não, para você não adianta, não faça isso. A pessoa desanima. Ele tampou os ouvidos, eles falavam: não adianta, Jacó. O Jacó levantou-se e foi empurrar a pedra. Tu acha que eles não gritaram? Eles sentaram: não faça, você só vai se desgastar, você só vai perder o teu tempo, ainda é capaz até de você se machucar empurrando essa pedra. Mas ele tinha tampado os seus ouvidos para as palavras de derrota. O que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? A pessoa passa o tempo inteiro só ouvindo notícias ruins, coisas ruins, e deixa de ouvir as promessas de Deus. Quando alguém vem dizer: realmente, vamos se acostumar desse jeito, é verdade, é isso mesmo. Vem outro, e vão fazendo um grupo. Você aprende que o grupo de desanimados é maior do que o grupo de animados. Não é verdade? Tinha 3, estava vindo mais naquela, vinha mais outro, para esperar chegar uma multidão de ovelhas de rebanho, de pastores, para empurrar a pedra, porque estavam desanimados. Mas um que tinha visão, um que não ouvia o que os outros ouviam. Por quê? Porque aqueles outros se acostumaram com a fonte de água, aqueles outros se acostumaram a andar naqueles pastos, aqueles outros se acostumaram com os animais, mas eles nunca tiveram encontro com a escada. Quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um encontro com Deus, aí você vê que o impossível se torna possível. Aí você vê que o sobrenatural, ele acontece. Jesus Cristo disse: vocês viram todos esses milagres que eu fiz? Vocês viram todas essas maravilhas que eu operei? Eu estou dando poder e autoridade para vocês fazerem um pouquinho só, não.
Eu estou dando poder e autoridade para vocês fazerem mais do que eu fiz. Aí aparece João dizendo que se fosse escrever todos os milagres que ele viu, que ele presenciou, não teria condições de ter livros suficiente para contar tudo que ele viveu naqueles 3 anos e meio. Quando você fecha teus ouvidos para essas pessoas, o Jacó não brigou, não xingou, apenas tomou uma atitude. Ele viu, fechou seus ouvidos para aqueles que lhe davam palavras de derrota, assim como Caleb e Josué fizeram. Os outros 10 espias vieram dizendo: não, a terra é boa, a terra realmente tem mel, tem uva, é boa, produz, mas o problema são os gigantes. O Caleb e o Josué, o que eles viram? Eles viram apenas o alimento, eles viram apenas a fartura e não viram o gigante. Para Deus derrotar o gigante ou derrotar uma formiga é a mesma coisa. Nós temos o Todo-Poderoso. Então Deus prometeu: essa terra é nossa. Eles viram e não desanimaram. O Jacó, ele viu, fechou o ouvido para as palavras negativas, fechou o ouvido para as maldições que lançavam, que falavam, não deu ouvido para os desânimos que lançavam e tomou uma atitude. E quando você toma uma atitude, ela gera um milagre. Uma atitude que você toma, ela muda a tua história. O Jacó viu e disse: eu não tenho nenhuma ovelha, não tenho nada. Como vão chegar e falar para esta moça: eu estou há tantos dias com esta roupa? Ele não tinha uma mochila, uma roupa. Tenho ido para os rios, por certo, lavar, secar, vinho. Estou aí sem nada, não tenho nem um pouquinho de trocado, não tenho nem como me apresentar para ela. Mas se eu tirar essa tampa, se a água jorrar, se a água jorrar, aí as coisas vão mudar. Se você deixar esta água jorrar dentro de você, se você deixar esta água, Jesus Cristo, fluir dentro de você, não importa a tua situação, não importa o que falta, o que tu tem, o que tu não tem, mas a água, quando ela jorra, o milagre ele nasce. Mas para a água jorrar, você precisa tomar uma atitude de ver o milagre, de não ouvir as palavras negativas e viver o milagre. Ele tomou atitude, ele repreendeu aquilo que estava me segurando, que era aquela pedra, mas a repreensão dele foi tomando uma atitude, foi empurrando para a água jorrar. Todos que tomaram uma atitude foram alcançados por Deus. Todos que tomaram uma atitude receberam o seu milagre. Se o leproso ficasse lá no caminho, eu ouvi as palavras dele, eu ouvi ele dizer que bem-aventurados que choram, porque vão ser consolados. Bem-aventurados são. Eu ouvi ele falar, eu tenho visto tanto. Ele disse para as pessoas dizer milagre, mas o leproso ele toma uma atitude, ele chega até Jesus, ele se prostra e diz: Senhor, eu sei que tudo tu podes, eu sei que tu é poderoso, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus disse: é claro que eu quero. Você tomou uma atitude, eu quero. Abraçou ele e disse: seja limpo. Ele voltou pulando, alegre e contente. O dia que Jairo tomou atitude, deixar a sua casa, deixar o seu lar, a sua filha numa cama, já tinha desenganado da medicina, já procurou recurso em toda parte, mas não tinha ido no principal, que era a fonte, que era Jesus. Mas no dia que ele tomou atitude: eu vou ir falar com Jesus, eu vou ir conversar com Jesus. Jesus pode dar vida para a minha filha. Jesus foi na casa dele, a menina já estava morta, mas Jesus disse: Talita cumi, levanta, levanta menina. Na mesma hora o espírito de vida voltou para ela, porque Jairo tomou atitude. O dia que aquela mulher de 12 anos andava com aquele fluxo de sangue, tudo que ela tinha perdido. Se ela viesse, sentasse nessa cadeira, não poderia vir outra pessoa sentar, porque ela era considerada amaldiçoada. Então ninguém conversava com ela, ninguém parava para lhe dar a mão, ninguém parava para convidar ela: vamos tomar um mate, vamos tomar um café, vamos tomar um refri, vamos almoçar. Ninguém convidava, ninguém chamava ela. As pessoas queriam distância dela, porque ela era considerada uma pessoa amaldiçoada, estava vivendo
casa, gostava de fazer alguma comida. Ele não era como Esaú, seu irmão, que ia caçar, que ia para o campo, não. Mas na hora em que ele precisava de força, o Todo-Poderoso lhe deu uma força sobrenatural. Não são as minhas e as tuas habilidades que vão fazer o milagre nascer, que vão fazer o milagre crescer. Não é a nossa habilidade, mas é a força do Todo-Poderoso, é a força daquele que tem tudo. Por isso que o salmista disse no Salmo 27, o Senhor, o Todo-Poderoso, é a minha força. A minha força não é o câncer, a minha força não é a enfermidade, a minha força não é a depressão, a minha força não é a crise, não é o governo, a minha força é o Todo-Poderoso. Se coloque de pé. Eu preciso orar com você esta noite. O Todo-Poderoso é a tua força. O Todo-Poderoso é a tua força. Eu não sei o que você precisa esta noite, mas eu sei que Deus é a tua força. Então declare esta noite. Feche teus olhos e comece a dizer para Deus: mude a minha visão, mude a minha visão, revele-se para mim. Comece a falar por Ele agora. Mude a minha visão, revele-se para mim. Comece a dizer para Deus. Abre a tua boca e comece a falar agora. Comece a dizer para Ele: eu tranco os meus ouvidos para as palavras de derrota. Eu estou tão acostumado com essas crises, eu estou tão acostumado a ouvir essas palavras e deixar elas prevalecer, mas agora eu tranco os meus ouvidos para essas palavras de derrota, para esse sentimento de desânimo, esse sentimento de falência, esse sentimento de miséria, esse sentimento de angústia. Eu tranco os meus ouvidos agora. Eu começo a crer na palavra, e a palavra diz que eu sou mais do que vencedor. A palavra diz que todas as coisas eu posso no Todo-Poderoso, porque é Ele que me fortalece. A palavra diz que eu sou chamado para ser uma luz desse mundo. A palavra diz que eu tenho poder, que eu tenho autoridade, e que eu levante-se esta noite com autoridade. Começa a receber da autoridade de Deus agora. Receba da autoridade de Deus. Abra a tua boca e começa a declarar. Começa a declarar agora: Satanás, tu não tem poder na minha casa, tu não tem poder na minha família. Começa a falar o que você precisa. Deus te trouxe a este lugar esta noite para te fazer vivo o teu coração, que você tem o poder, tem a autoridade de Deus. Esse demônio que está destruindo a tua casa, agora em nome de Jesus, ele perde o poder, ele perde o poder da tua casa, ele perde o poder da tua vida. Esse espírito das trevas, esse espírito de morte, esse espírito de suicídio, esse espírito de derrota, ele perde o poder da tua mente agora. Comece a declarar, comece a declarar, comece a declarar agora. Comece a declarar sobre a tua casa, comece a declarar sobre o teu comércio, comece a declarar sobre o teu emprego, comece a declarar sobre a vida dos teus colegas, do teu patrão, comece a declarar sobre os teus filhos, comece a declarar o que você precisa. Este é o ano do milagre, este é o ano da transformação, este é o ano do sobrenatural de Deus. Há uma cascata de milagre, há uma cascata
Comece a declarar: enfermidade você perdeu, enfermidade você perdeu, enfermidade você perdeu, você perdeu, morte você perdeu, espírito do inferno você perdeu, o meu futuro está nas mãos de Deus. Eu não vou viver em derrota, eu não vou viver em depressão, eu não vou viver em sofrimento. Este é o ano do triunfo, é o ano do milagre, é o ano do avivamento, é o ano do resgate, é o ano da transformação. Declare, declare, declare: o teu trabalho vai prosperar. As setas do inimigo, as palavras de desânimo, as flechas que amaldiçoaram, elas vão cair por terra agora. O sobrenatural de Deus começa a acontecer agora. Em nome de Jesus. O Todo-Poderoso, ele começa a iluminar a tua mente. Você vai tirar esta pedra, você vai fazer esse negócio e vai dar certo, porque o sobrenatural de Deus está sobre a tua vida. As portas vão se abrir. Este é o ano de milagre, é o ano extraordinário que Deus marcou para acontecer milagres. Ora, as portas vão se abrir, as portas